de que alguns funcionários e ou funcionárias não estão dando conta desse turno. Apesar de a senhora falar que o horário é esse, que legalmente é esse, a senhora tem conhecimento de que algumas pessoas, inclusive por informação que eu tive ainda pouco, antes de vir para cá, que na escola Mater Isabel ontem não teve a merenda, porque as pessoas que trabalham não deram conta de trabalhar aquele turno todo. A senhora tem conhecimento disso? Lá no Mater Isabel, acredito eu, que se isso aconteceu, não chegou ao meu conhecimento. Eu acredito eu que lá realmente, de ontem, no decorrer dessa semana, no início da semana, houve sim um déficit lá de uma servidora da merenda, né? Que nós estamos aí tentando fazer o remanejamento de outras para lá, porque existe alguns concursados retornando agora de algumas licenças. Por ser também, acredito eu que tenha sido no horário noturno, que isso aconteceu. Foi? Foi no horário noturno? Não, durante porque o lá dia. realmente tem esse déficit. Foi durante o dia, diretora? Tá bom. Secretária, quando a gente então, quando isso veio, se isso aconteceu, não chegou ao meu conhecimento. Certo. E eu afirmo sim, que lá no Mater Isabel tem um déficit de funcionárias para merenda. Senhora secretária. Existe sim, tá? Então a gente já está fazendo remanejamento para que isso aconteça, certo, e vá suprir essa necessidade lá. Eu gostaria, mais uma vez, secretária, e também as professoras, diretores que estão aqui, o que a gente está perguntando, nós não estamos afirmando que teve, nós estamos dizendo que pessoas nos ligaram e pediram. E o momento oportuno da gente fazer a pergunta é agora. Tranquilamente. Né? Então, já tem que fazer a pergunta. Tranquilamente. Secretária, também, dentro na parte da educação, existe informações de que sobrou dinheiro do Fundeb para o pagamento do 14º salário dos professores. A senhora tem algo a comentar sobre isso? Senhor vereador, eu vou deixar essa pergunta para a gente estar discutindo ela numa outra oportunidade, porque com relação ao 14º salário, é um assunto que está sendo assim, bem trabalhado com o Conselho Municipal de Educação, com o próprio Fundeb, para a gente não deixar isso assim, sem ter uma resposta mais concisa da situação. Tá? Certo. Obrigado, senhora secretária. Com a palavra, senhor presidente. Para a vereadora Magda Mofato. Senhora secretária, dona Selma, foi ouvido, através de uma emissora local, que a senhora teria dito que o Ministério Público é que mandou que a senhora exonerasse uma série de professores. A senhora confirma isso? Eu disse que é o seguinte, em pedido, já havendo esse pedido da promotoria pública, que é de conhecimento de todos, todo mundo sabe, que há uma recomendação dele para redução da promotoria, para redução dos cargos comissionados. Né? Então, a pedido dessa recomendação é que nós começamos o nosso trabalho. Então, se já existe um pedido da promotoria para essa redução, que eu tenho até aqui uma reportagem que eu trouxe dessa recomendação dele, do dia 29/10/2010, da Gazeta do Estado, onde coloca: promotor recomenda que o prefeito destine 30% dos cargos comissionados a servidores públicos efetivos. Aí aqui vem toda a matéria dele aqui. Então, diante dessa recomendação, é que nós, então, começamos a fazer a reforma dentro da própria secretaria, para a gente estar fazendo essas adequações. Até porque nós precisávamos de estar apresentando dados concisos dentro da secretaria de contenção de gastos. Porque nós sabemos que a pasta da educação é uma pasta muito grande, onde também o gasto dela é grande também. Todos sabem que houveram novas contratações após essas demissões. Foi também recomendação do Ministério Público para que houvesse essas novas contratações?
acredito eu que ele não foi porque ele não ia dizer, não ia fazer a reportagem dele dizendo para a gente, para nós fazer essas contratações. Porém, as contratações elas foram necessárias e estarei dispostas a estar esclarecendo, porque as contratações necessárias que teve não foram, que nem eu coloquei no começo, elas não foram para substituir esses exonerados que estiveram aqui, mas sim os 60 exonerados, para atender as necessidades de outras exonerações também já existentes, com servidores que pediram licença para afastamento, tratamento de saúde. Então, e a gente foi fazendo essas contratações. Por quê? Hoje também eu não posso, assim como os demais colegas vereadores colocaram aqui, que hoje também o concursado ele tem o direito de querer ou não ele estender a carga horária dele. Eu não vou obrigar o concursado a estender a carga horária dele. Então, tendo a vaga lá, obviamente, eu preciso contratar. E aí foi onde fez a contratação. A senhora não acha que é muita coincidência a senhora obedecer à recomendação do Ministério Público e, em seguida, fazer novas contratações, principalmente essa consequência e através de denúncias que têm chegado aos nossos ouvidos, muitas delas, inclusive por escrito, o que tem acontecido, que chega ao nosso conhecimento, é que a coincidência é muito grande isso ter acontecido logo após uma campanha eleitoral. A senhora acha que essa campanha e essas demissões, exonerações e contratações não tem nada a ver com a campanha? Porque se é acatado uma recomendação do Ministério Público, por essa recomendação do Ministério Público é desobedecida em seguida e contratado pessoas que não estavam, não é chamada de volta aquelas que já trabalhavam nos cargos dela, mas sim pessoas alheias ao serviço anterior, competentes, mas totalmente alheias ao serviço que já estava sendo executada por outras que já conhecia mais profundamente. A senhora não acha uma coincidência muito grande isso? Não, porque essas exonerações, vereadora, acredito eu que não tenha sido perseguição nenhuma, conforme a senhora está assim, colocando com relação a ter sido após uma campanha eleitoral. Eu acredito que isso não aconteceu. Né? O que foi feito realmente é o que eu já declarei antes, que essas exonerações aconteceram a adequação de horários. Eu vou voltar a uma colocação feita pelo vereador Willis Arantes, se a senhora me permite. Como a senhora falou e fez uma comparação da iniciativa privada e do poder público, logo no começo das suas palavras, inclusive dizendo que a carga horária normalmente é 40 horas dentro da iniciativa privada ou no poder público. O que acontece na iniciativa privada, que eu conheço mais do que até o poder público, apesar de estar ocupando cargos no poder público desde longa data. Mas o meu negócio mesmo, que eu vivo no dia a dia, com certeza com mais do que 8 horas de trabalho direto, é na iniciativa privada. É proibido terminantemente que qualquer dono de negócio seja presidente de sindicato de funcionário. É proibido. Para isso existe o sindicato patronal. No seu caso, a senhora é empregadora, supostamente, porque a senhora é quem decide quem vai ser exonerado, quem vai trabalhar, as cargas horárias, os salários e tudo mais. A senhora acha que é normal a senhora estar do outro lado da mesa e do lado de cada mesa também, dos dois lados da mesa, decidindo ao mesmo tempo os interesses dos dois lados? A senhora acha que isso não é estranho de maneira nenhuma? A senhora está representando o funcionário no sindicato de empregados da prefeitura, todos eles, e ao mesmo tempo estar do outro lado, onde não haja uma negociação, não haja uma colocação de situações defendendo um lado ou outro. A senhora acha que isso é normal? Bom, vereadora, cada um de nós devemos achar e pensar naquilo que acredita, né? Então, eu, enquanto cidadã, eu acredito, sim, que eu tenho condições, sim, de fazer esse papel, de estar fazendo essa defesa. Como eu disse no começo, eu não sou a primeira secretária, né,
pública de educação a ser presidente do Sindicaldas. Então, defender o servidor estando secretária é normal, porque até o diálogo de negociação, ele é bem mais fácil de ser feito. Porque uma vez que secretário de educação ou qualquer outra secretaria e presidente do sindicato, no caso, em defesa do servidor, acredito eu que, fazendo essa junção, com o diálogo, as negociações vão fluir melhor, né? Porque, conforme eu já coloquei para todos os servidores, já conversando com eles, desde que eu fui candidata à presidência do Sindicaldas, eu deixei claro para eles que sindicalista para fazer bagunça, eu não seria. Que eu seria a pessoa para defendê-los, porém, com diálogo. E sendo secretária, acredito que esse diálogo, ele é até mais fácil de ser feito com o poder público. Porque eu estou vendo a situação mais de perto, estou vendo a coisa acontecer bem mais dentro da situação. Porque para um sindicalista estar trabalhando, defendendo, se ele não tiver um certo jogo de cintura, um certo diálogo com a pessoa, com o poder, não há negociação de forma nenhuma. Não há. Acredito eu isso, né? Então, eu entendo a sua convicção. No meu entender, de acordo com as suas colocações, o diálogo é da senhora enquanto presidente e da senhora enquanto secretária. Então, é um diálogo único da senhora com a senhora mesma. De qualquer maneira, a lei complementar... Não é comigo mesmo, não. Eu entendi isso. Não, é o poder um diálogo público entre eu e o poder, entre a pessoa que está no poder, agora no caso é o prefeito. Então, se há uma necessidade de eu dialogar com o prefeito no momento de defesa do servidor, eu vou dialogar com ele, com o presidente, sim. Eu vou dialogar com ele e vou fazer as colocações que forem necessárias para defender o servidor. Posso perguntar quantas vezes isso aconteceu? Praticamente, já depois de secretária, já umas 3 vezes, nós dois já discutimos, sim, em defesa do servidor. Inclusive, essa questão do reajuste salarial que está aqui. Isso a gente já vem conversando com ele, já estou em diálogo, a gente já fazendo negociação sobre esse reajuste aqui desse percentual para os professores. A senhora falou, inclusive, que já houve outros secretários que ocuparam também esse cargo. No caso, se porventura esse outro secretário, de acordo com a sua informação, estivesse fazendo errado, a senhora também não se incomodaria e faria errado também, por já ter precedente na situação. Não, eu não sou obrigada a cometer o erro que o outro cometeu. É que nem eu coloquei aqui agora. O importante é eu ter a minha concepção. Né? Eu fiz essa colocação porque estão especulando tanto sobre essa situação e esquecendo também de estar analisando o que já houve. Por que só agora eu? Por que só agora comigo? Porque só agora é que começou todo esse trabalho de poder e não poder. Eu posso, eu não posso. Antes isso não existia. Então, até isso agora também é um momento que eu, enquanto sindicato, vereadora, já estou também trabalhando em cima disso aí, para no estatuto do Sindicaldas já existir isso aí, para não deixar mais isso acontecer. Porque se eu não, agora, nesse momento aconteceu no passado, está acontecendo agora. Então, vamos reformular o estatuto do Sindicaldas, já colocando essa cláusula, para isso não acontecer mais. Dona Selma, eu quero deixar bem claro que não é absolutamente nada contra a senhora. O que está acontecendo é que aqui é a Casa de Leis, aqui é onde as pessoas têm e podem procurar os seus direitos, fazer as suas colocações com liberdade. Então, de extrema importância a senhora saber que não é absolutamente nada contra a pessoa Selma.
enquanto secretária de Educação, pelas denúncias que tem havido. Então, por favor, gostaria que a senhora não levasse a coisa para cunho pessoal, mas sim pelo cargo que a senhora ocupa. Eu recebi aqui 2 perguntas e quase que é uma afirmação. Se a senhora quiser responder, porque foge realmente um pouco da pauta que lhe foi mandada. Se a senhora quiser responder, com certeza as pessoas ficarão agradecidas com a resposta, seja ela qual for. Tem alguém aqui que diz que é professora, que atua desde 2002. E o questionamento é sobre a data base de mais ou menos 17% que foi votada por esta Casa de Leis, aprovada e datada para todo mês de janeiro de cada ano, que deveria estar recebendo desde janeiro de 2010, inclusive o que já foi discutido aqui. No entanto, até agora não foi feito nada desse repasse. A resposta que tenho da secretária é que foi somado o ano de 2010 e 2011 e será pago em 12 parcelas, mas não se sabe quando irá iniciar o pagamento. Aí ela pergunta para nós, vereadores, para nós, é a cobrança que nós estamos tendo em função do cargo que nós ocupamos, em função de nós todos termos sido votados pela comunidade, e em função de ter feito lei que não está sendo cumprida. E lei não se questiona, lei cumpre-se. A pergunta: gostaria de saber se nossos representantes votam e fazem valer ou se simplesmente votam por votar. Aqui em Caldas Novas, a lei fica no papel, ou quando votamos em vocês para nos representar, vocês não fazem valer nossa confiança. E ela pede uma resposta precisa. Então, a pergunta dela foi direcionada a nós, vereadores. E esta reunião de hoje é exatamente uma das muitas perguntas que nós temos recebido da comunidade. E como nós não damos conta de responder por que não está sendo obedecida a lei, que quem tem que cumprir a lei que foi votada nesta Casa de Leis, inclusive aqui presente a vereadora Gisélia, que tanto se esforçou para que fosse aprovado toda essa legislação, para que fosse aprovado o Estatuto do Servidor, só para fazer um estatuto e não ser obedecido, não é isso que eles querem. E a cobrança vem aonde? Exatamente na casa onde eles vieram pedir que se fizesse para reconhecer o valor do professor, para reconhecer esse trabalho que todos eles fazem. Então, está aqui a pergunta, eu gostaria, se possível, que a senhora desse uma resposta esclarecedora, de fato, para os professores, por favor. Se a senhora achar conveniente, de acordo com a legislação. Tudo bem. Vou voltar aqui mais na primeira pergunta que o vereador Mauro Henrique fez, ela já era relacionada a essa data base do mês de janeiro. Todos nós entendemos. Então, só que a pergunta nossa não é com relação à data base, não é com relação ao P1 ou ao P2, mas sim com relação ao trabalho feito por essa Casa de Leis, um calhamaço grande de papel, exatamente o Estatuto do Professor, bem como cargos e salários do professor, feito por esta Casa de Leis, que foi aprovada, foi sancionada pelo prefeito municipal. A sua resposta anterior, todos nós ouvimos e entendemos. A pergunta não é sobre aquele questionamento anterior, é realmente sobre o Estatuto e o regimento que regulariza os salários dos servidores. Eu só voltei à resposta anterior, porque é dela que eu vou puxar a resposta da qual a senhora precisa dela agora. Então, quando eu fiz a colocação para o vereador Mauro Henrique, com relação a essa data base, a esse percentual de 18%, que seria mês de janeiro, realmente é o que eu coloquei aqui, eu sei, não estamos descumprindo em momento nenhum o estatuto, muito pelo contrário, eu faço tudo, eu fico estudando esse estatuto o tempo inteiro para que eu possa fazer tudo ali de acordo com ele. Essa questão de que seria somado 2010 e 2011, assumo a responsabilidade, sim, assumo o erro, foi um equívoco meu, na ânsia de estar passando essa ponderação, esse percentual para os professores. Em uma reunião eu disse que seria feito esse parcelamento.
Mas lembro bem os colegas que estão aqui que nessa mesma reunião eu disse que estaria esperando a pessoa que participou, que é da comissão do Estatuto do Magistério, que era o professor Gesiel, que não se encontrava na cidade. Então, quando esse professor chegou, quando a gente fez esse trabalho com ele, que ele foi me explicar como procederia tudo, foi onde chegou nessa projeção que eu coloquei no início, essa projeção de percentual para 2010, 2009, 2010, onde a gente teve esses salários já coerente com o piso nacional. Agora, essa data agora de 2011, esse valor, esse percentual de 2011, realmente ainda não foi repassado. Poderá ser repassado? Sim, é o que eu falei aqui antes. Estamos fazendo reuniões, encontros com o Conselho Municipal de Educação, com o Fundeb, para a gente ver como esse percentual vai ser repassado. Secretário de Administração, para a gente ver como que esse percentual vai ser repassado, porque era janeiro, mas nós só tivemos o valor desse percentual, vereadora, no dia 24/2, quando o ministro da Educação publicou no Diário da Manhã. E de acordo também com o nosso estatuto, com o nosso plano de carreira, essa data base, ela respeitaria esse percentual vindo do FNDE. Então, é com esse percentual agora que nós vamos estar negociando com o prefeito, né, para a gente fazer esse repasse para os professores. Eu vou ler para a senhora mais uma colocação que me fizeram, que com certeza é uma reclamação onde a professora pede socorro de como nós poderíamos ajudá-la para resolver esse problema. Infelizmente, não está nas nossas mãos poder ajudar, mas sim nas suas mãos. A colocação é que tem vários professores que estão se sentindo desvalorizados. O funcionário público, comissionado, professor principalmente, além de trabalhar 8 horas, ainda tem que fazer hora extra. Pagam aos professores um salário mínimo de trabalho o dia todo, sem receber essa hora extra que eles estão cumprindo, que eles estão fazendo. A senhora, quero pedir uma confirmação, uma negativa apenas dessa colocação. Com relação a essas horas trabalhadas a mais, serão, como 8 horas e meia, 9 horas de trabalho, a gente entende que vai ser horas extras e serão pagas sim, a prefeitura irá pagar horas extras. Não estão sendo, serão não? Ainda no futuro. É porque começou agora, né, esse mês. Foi agora esse mês que nós fizemos a adequação dessa carga horária para os comissionados. Mais uma pergunta. Para os concursados, essas horas extras, elas já são pagas dentro do plano de carreira. Mais uma pergunta. O funcionário comissionado, ele é contratado? O contrato do profissional comissionado para a prefeitura, tanto para o Estado, ele teria seu tempo de término. Então, se ele teria contratado para 1 ano, depois poderia ter até 6 meses prorrogado. Isso seria muito mais difícil para a prefeitura estar fazendo isso. Então, por isso, ele é contratado, vamos dizer, ele é nomeado em cargos de comissão, né? Ele não é um contrato, porque o contrato, ele tem tempo de começar e tempo de terminar, e o comissionado não tem. No começo, a senhora falou que tem comissionados trabalhando sem contrato e sem nomeação. Como que funciona isso? Não tem. Hoje não tem mais. Eu disse, não tem. Porque eu disse, quando eu assumi a secretaria, quando o vereador colocou que eu teria contratado, comissionado novamente. Aí eu retruquei dizendo que não. Por quê? O que houve? Existiam pessoas que foram contratadas, mas que estavam trabalhando algum tempo, já prestando o serviço dele, mas outra pessoa recebia e estava pagando para ele. Então, isso era errado. Sei. Acabou. Não tem mais isso dentro da Secretaria de Educação. Obrigada. Por enquanto é suficiente. Com a palavra, senhor presidente.
Tem a palavra o vereador Celso Guaíra. Boa noite, secretária Selma. Gostaria de aproveitar a oportunidade de cumprimentar todos aqui presentes. A satisfação para nós, vereadores, ver essa casa cheia, principalmente quando se trata de alguma coisa de interesse do povo. Cumprimentando a secretária, cumprimento todos os demais secretários que estão aqui presentes dessa administração. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, Selma, que é pedagoga, e de alguma coisa pertinente que tem vindo no nosso gabinete, solicitações, às vezes reclamações, a respeito do problema da carga horária dos servidores do momento agora, dessa mudança que foi feita. E eu gostaria de saber da senhora, como secretária e pedagoga, porque, inclusive, eu tenho problema na minha família de pessoas que tinham uma carga horária super remontada e hoje tem problema até psicológico, psiquiátrico, de todo tipo. E o que eu gostaria de saber da senhora? Porque os pais têm reclamado aqui que, às vezes, né, as crianças, de fato, não é que estão sendo mal atendidas, as crianças. As crianças, às vezes, estão reclamando em casa, que isso é o pai que veio aqui, que a criança, às vezes, não está sendo, não está tendo aquele atendimento que teria antes com 2 grupos de professores. A senhora acha que futuramente, ou eu não sei se isso é só temporário, essa carga horária de serviço dos professores, se isso é só temporário ou se isso vai durar, ou isso é para o governo, no tempo todo de governo. E se a senhora acha, a senhora como secretária, se isso prejudica ou não o procedimento da educação, principalmente numa creche. Que eu imagino a pessoa ficar, um administrador, um professor ficar com as crianças 9 horas, porque dá 9 horas, né? Na contagem que eu fiz no dedo aqui, deu 9 horas, né? Dá 7 a 5 com 1 hora de almoço, né? A senhora acha que isso não vai prejudicar nada, nem quanto ao procedimento com os alunos, ou prejuízo para os professores futuramente? Com essa carga horária, não vão estressar, não vão estar esgotados dentro desse procedimento? A senhora, como pedagoga, como secretária e professora que é. Eu gostaria de ouvir a colocação da senhora quanto a isso. A senhora acha que isso não é prejudicial ao processo de educação do município? Vereador, é o que eu coloquei antes. Eu acredito no profissional que permanece. A senhora entendeu a preocupação minha, né? Entendi, perfeitamente. Como vereador e como cidadão. Que nem eu coloquei no começo, eu acredito nesse pessoal que permanece trabalhando, tá? Porque são pessoas que têm feito um belíssimo trabalho e o trabalho continua sendo belíssimo. Em nenhum momento a gente percebe que eles deixaram esse trabalho cair de rendimento, tá? E é um trabalho, é uma carga como pedagoga, sei que é uma carga difícil. E digo que quando a gente faz essa opção, nós, educadores, damos conta, porque o pedagogo também, ele é treinado justamente para isso. Porque sou pedagoga, trabalho manhã, tarde, noite, tranquilamente. Aí é uma opção minha. Se eu fiz essa opção, eu acredito que os profissionais que estão também fizeram essa opção. Né? Então, eles estão trabalhando porque eles escolheram fazer aquilo ali. Se uma vez que eu percebo que eu não dou conta mais, eu mesmo tenho que fazer a opção também de não aceitar a situação. Então, com isso, vereador, eu acredito sim que não terá esse prejuízo que está sendo especulado em cima dessa situação. É um período temporário. Por que eu digo temporário? Porque é que eu também coloquei no começo. Já estamos trabalhando para que o concurso aconteça. Então, o concurso acontecendo ainda este ano, isso acabará. Porque aí, esses comissionados serão integrados ao estatuto, ao plano de carreira. Pronto, aí isso vai acabar, porque aí eles vão ser adequados de acordo com o Estatuto do Magistério, porque o Estatuto do Magistério é para os efetivos.
A senhora entendeu o espírito da pergunta Não, minha, a preocupação minha, que se isso futuramente não poderia trazer para os nossos professores, para os educadores, um desgaste que, a senhora vê, hoje, a senhora sabe disso mesmo, quando a senhora comentou de valor de salário, o salário é baixo, em função de uma carga horária dessa. Será que depois essa pessoa vai ter, de fato, um financeiro para depois poder tratar de um problema de saúde que ela adquiriu com essa quantidade de serviço? Porque, infelizmente, Caldas Novas, eu acho que muito professor daqui enfrenta um salário de R$800 para ter essa carga horária de 9 horas, é porque não tem uma outra opção de trabalho. Se tivesse outra opção de trabalho, eu tenho certeza que muitos deles escolheriam outro serviço, às vezes, né, em função do peso da carga de serviço. Então, essa é a preocupação minha, você entendeu? Bom, trazer vereador, um problema futuro para nós, né, com os professores. Eu estou preocupado com eles também, com certeza. Eu entendo a sua preocupação, também me sinto preocupada, porém, com uma ressalva, porque é que eu coloquei, é uma opção desse profissional, porque bem sabemos que, quando o senhor colocou aí que não tem uma outra opção de trabalho, tem também sim outras opções, porque eu tenho recebido na secretaria também pedidos das escolas particulares para que eu envie currículos, né, que eu indique professores da rede para trabalhar nas escolas particulares. E eles não querem ir. Eles preferem, não, Selma, eu não vou não, eu prefiro ficar, né? Ou então, não, a hora que você tiver uma vaga aqui na secretaria, que der para você me colocar, ou então eu vou esperar o concurso. Então, quer dizer, há uma outra opção, sim, né? É porque ele fez essa opção de estar ali, trabalhando na rede pública municipal de educação. Então, eu fiz essa pergunta também para você, Selma, porque hoje fica até difícil de eu dizer isso a respeito dos professores, e até a colocação que eles fizeram a meu respeito, porque a minha preocupação é com eles também. Porque eu já tive reclamação também no gabinete sobre a carga horária de pessoas comissionadas. Então, da mesma forma que você está falando que tem esse posicionamento, já teve no meu gabinete pessoas que, de fato, às vezes não quer deixar o posicionamento pedagógico e a estabilidade de ser um funcionário público da prefeitura, funcionário municipal. Você entendeu? Por isso que eu fiz essa colocação para você. Muito obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Tem a palavra a vereadora Gisélia Custódio. Boa noite, professora Selma. Só pegando um pouquinho essa discussão aí da preocupação do nobre vereador, a minha pergunta é: o primeiro estatuto e o primeiro plano de cargo e salário, todos os colegas sabem que foi implantado quando eu era secretária em novembro de 1999. Uma década, sim, eu acho que foi muito importante essa reformulação. E aí a minha pergunta é: a senhora acha que com essa reformulação foi um dos gatilhos para que a senhora tenha que fazer algumas medidas que eu sei que, como educadora, né, a senhora não gostaria de fazer, mas mediante a problemática financeira que a Secretaria Municipal de Educação enfrenta, a senhora está fazendo? Acho que uma dessas é essa questão, nobre vereador, que é o seguinte: como tem comissionados, né, e para reduzir o custo, então a secretária teve que tomar essa medida de fazer uma proposta para os comissionados, que eles fizessem 9 horas, 9 horas e meia, e ir recebendo extra. E teve uma aceitação de quem gostaria de manter o serviço. E claro que o ideal, nós educadores sabemos, que o estresse, especialmente com o professor da educação infantil, é imensa, né? O dia inteirinho ali com barulho, com choro, e com todos os cuidados que uma criança menor requer, é muito grande, e a senhora sabe que o ideal seria mesmo que o professor fizesse 6 horas, que tivesse 2 turnos, não é isso? Então, a senhora acha que é isso? Minha primeira pergunta. Com essas medidas, daria para a gente estar trabalhando? Suas medidas que a senhora está tomando, é justamente porque com essa reformulação do plano de cargos e salário engessou a educação. Isso, correto. E até também, vereadora, para que possamos estar aí colocando esses reajustes, essas ponderações que têm que ser repassadas para o professor. Porque hoje, se nós não fizermos
essa reformulação de reenquadramento, de adequação de carga horária, de tudo, o que acontece? Vai chegar um momento que o Fundeb, se eu simplesmente, não, é 16%, então vamos passar 16%. Aí o Fundeb vai o quê? Não vai conseguir, né, pagar o servidor, o profissional de educação. Então, toda essa reformulação dentro da educação infantil hoje, é o que eu coloquei aqui também antes, já puxando uma necessidade para estar fazendo o concurso, porque aí com o concurso, esses profissionais da educação infantil, aí sim, eles iriam fazer essa carga horária de 6 horas, como está sendo feito agora. Está tendo essa distinção por isso, como uma medida de contenção de gastos agora. Tá. Então, a preocupação que eu estou com ela é evidente, ela é devida, porque a senhora mesmo, como também vereadora e professora, tem essa preocupação do tempo de carga horária do professor, que eu acho que, como a Selma fez a colocação, Gisele, quanto o posicionamento do serviço de qualquer outra empresa, trabalhar 8, 9 horas, é diferente o professor que fica ali com 10, 15, 20, 30 crianças, principalmente na creche. Não é fácil, não. A gente imagina que eu já fui lá, já presenciei. É pesado, é difícil, não é fácil, não. Então, essa é a preocupação minha. Hoje nós temos um educador apertado justamente por causa de salário e serviço, depois nós vamos ter doente com nós na saúde de Caldas Novas. Essa que é a preocupação. A minha outra pergunta, secretária, ano passado eu recebi aqui uma comissão de professores da educação infantil, uma média de 40 professores, fiz um pedido, um parecer jurídico dessa casa, e algumas professoras também fizeram um pedido jurídico da prefeitura, para adequar ao Estatuto do Magistério, que é claro que lá fala que o professor que faz 30 horas, ele deve ganhar por 40 horas. Eu estive, não era da sua época, eu estive inclusive no gabinete do secretário de administração com algumas professoras e ficaram de imediatamente adequar. Minha pergunta é, esses professores que são efetivos, estão agora recebendo a sua jornada dentro de 40 horas, fazendo 30? Esses professores com 30 para 40 horas, esse mês ainda eu não consegui, vereadora. Por quê? Não é só aquelas 2, 3 professoras que têm já um processo, né, já com parecer. Porque são 45, aumentou esse número, que era em torno de 20. Parece que era 60? Acho que é 60 professoras que trabalham com a educação infantil nessa situação. Então, hoje, como nós estamos fazendo todo esse trabalho de reformulação, para poder verificar direitinho até quanto o Fundeb pode estar colocando para o servidor. Então, aí eu não consegui esse mês, porque para mim passar para um professor, eu quero colocar para todos. Tem que ser para todos que estão nessa situação. Pois é, mas então aí o impacto, né, ele seria um pouco maior. Então, aí o que agora? A gente já está sendo analisado com muito carinho para que a gente possa estar fazendo isso acontecer. Pois é, mas sim. Esse mês, a senhora garante que vai entrar mês na folha de fevereiro? Já? Não, mês de março. Né? A partir do mês de março, a gente acredita já ter condições de estar atendendo, sim. Porque então, aí eu já fiz todo esse trabalho e eu já posso realmente estar... Porque a senhora concorda que os professores têm perdido né, essa gratificação que é de direito deles. Eu entendo perfeitamente. Desde que, então, assim, está sendo um déficit ruim para os professores, porque alguns fazem, né, sua carga horária de 40 e faz 40 e recebe 60, e esses não estão fazendo. É uma situação, vereadora, que em nenhum momento, que nem eu já conversei com eles, em nenhum momento eu fui contra, eu estou contra eles por esse pedido. Mas isso vai ser retroativo? Isso. Vai ser retroativo? Aí a gente ainda tem que analisar também, porque se estamos trabalhando esse processo de estar tentando verificar aí o quanto o Fundeb pode estar colocando, então a gente também requer também uma análise mais profunda para que eu possa te dar essa resposta. Tá. Secretária, a gente sabe que pode gastar até 100% do Fundeb com pagamento dos professores. Eu não sei qual que é a porcentagem que a Secretaria está gastando. Mas, assim, né, o que eu peço é isso. E uma outra pergunta, que é voltando naquela questão dos 15,84%. Se é de direito do professor... a senhora me falou, né, passou um dado para nós do piso nacional.
que o município está pagando acima já do piso nacional, não é isso? E que é por isso que a dificuldade de adequar esses 15,84%. Quer dizer, então, na verdade, os professores acabam perdendo, porque o piso já é de direito. E aí, quer dizer, os 15,84% também é de direito. Então, quer dizer, de novo, a senhora assume que há uma dificuldade financeira na Secretaria de Educação. Afirmo, vereadora. E essa questão dos 15% aí, que é esse repasse, é que nem eu coloquei no começo, já foi projetado de 2010, já foi feita a projeção dele, por isso o nosso piso salarial eles estão acima do nacional. Porque nessa projeção desse impacto do reenquadramento, quando foi feito o reenquadramento, já fez a projeção desses 15%. Agora, esses outros que estão aqui é o que a gente ainda está trabalhando, porque foi recebido no dia 24, né? Então nós estamos trabalhando. Não, mas ano passado eles também não tiveram esse índice desse reajuste repassado. Eles não tiveram. Devido, é o que eu estou colocando para você, devido ao reenquadramento, já foi projetado dentro do reenquadramento esse valor de 15%. Porque ao fazer a projeção, a matemática da projeção salarial, eles já colocaram esse 15%. Mas quem colocou esses 15% já nessa projeção? A comissão do reenquadramento. Pois é, mas aí o que eu entendo de lei? Mesmo que a comissão tenha colocado isso, no nosso plano de carga e salário, não está escrito o valor que o professor está ganhando hoje, quer dizer que ele ainda tem o direito de ganhar os 15,84, entendeu? Eu não vejo como essa questão de que porque foi projetado, o professor deixa de ter o direito de ganhar, entendeu, secretário? Estou entendendo perfeitamente a sua colocação. Quer dizer, eu entendo também seu lado de gestora, entendeu? Mas eu estou colocando também o lado de que essa justificativa não é a justificativa que nos dá essa fala de dizer que não tem como repassar, entendeu? E tem uma professora que mandou para mim aqui, que eu perguntasse para a senhora. Nós, professores, gostaríamos de saber da secretária de Educação e do Poder Executivo, quando é que irão liberar os professores, os mestrandos, que entraram com pedido de licenciamento para aprimoramento profissional, considerando que o parecer do Departamento Jurídico é favorável e os pedidos foram protocolados há mais de 180 dias, por que não houve nenhuma resposta? Um dos professores que pediram para que eu lesse. Com relação a esses afastamentos, o estatuto nosso, ele prevê esse afastamento, sim. Porém, também ele prevê que tem que ser criado critérios, e critérios não existiam. Entendeu? Então, assim, a gente está hoje, né, formulando esses critérios para que a gente possa dar uma resposta desses afastamentos a esses pedidos que estão lá. Tá? Porque não existiam critérios, existiam pedidos apenas, né, são pedidos, e o estatuto prevê isso aí sim. Ele prevê que esse afastamento do servidor. Porém, requer que tem que estar passando por critérios. Critérios estes que muitas vezes não existem, tão falhos. Então, a gente agora, nesse momento, é que está sendo criado esses critérios para a gente poder estar passando esses pedidos à frente. Tá? Só para finalizar. Atendendo esses pedidos, aliás. Porque a gente sabe que é de direito do professor, né, uma vez que ele vai fazer o mestrado, ele tem direito à sua remuneração, né, estudando, para depois voltar e dar sua contribuição como mestrado, como professor mestre para o município, que isso é muito bom, que só vem somar a qualidade do nosso município, né? Quanto mais mestres, doutores, melhor para nós. Só uma outra pergunta, secretária, que a senhora 2 vezes se referiu quando os meus antecessores perguntaram sobre a questão de ser secretária e presidente sindical. E aí, né, a senhora sempre referiu que tem precedente, que tem outra pessoa que também assumiu essa secretaria. Eu não sei quando a senhora fala, se a senhora está referindo ao professor José Neto ou se é de outra pessoa. Bom, conforme a vereadora colocou, para a gente não levar para o lado pessoal, não, né, vereadora? De forma nenhuma. Então, mas como porque foi colocado isso, longe de mim também, quero que a senhora entenda perfeitamente, sim, porque é do professor Zé Neto, sim, porque na época ele também foi secretário, já
mesmo ele sendo secretário, ele já foi até candidato sendo secretário, né, o candidato da presidência do sindicato. Então, é ele sim, realmente, que a gente tem essa observação a fazer. Então, acredito, espero que não leve isso para Não, eu fiz pessoal, essa assim pergunta como porque o que me falha, Aham. se me falha a memória, e eu posso estar equivocada, porque data a gente se, né, equivoca. Porque o Zé Neto foi secretário no primeiro mandato, no primeiro ano da prefeita Magda Mofato, em 2005. Então, antes, o Zé Neto foi presidente do Sindicaldas, que a memória que volta atrás foi no mandato do prefeito Evandro Magal. E o que me lembra é que, quando o Zé Neto assumiu a Secretaria de Educação, ele já pediu imediatamente novas eleições, e aconteceu as eleições no governo da prefeita Magda. Por isso que eu quero saber, e depois que até quero me informar, e até para que a senhora possa se informar, porque o que eu lembro foi isso. Obrigada. Tem a palavra a vereadora Silvânia Fernandes. Há 2 décadas atrás, Caldas Novas tinha pouquíssimos professores formados. A grande maioria das escolas funcionava com professores dando aula no primeiro grau com o segundo grau. E muitos nem tinham um segundo grau. A maioria das escolas não tinham condições nenhumas, eram pouquíssimas escolas, não tinha ocorrido nenhum concurso público. Exatamente há 19 anos atrás teve o primeiro concurso público e teve também o primeiro curso para aprimoramento dos professores, que foi um salto para o futuro, que funcionava no porão da prefeitura, com a professora Raimundinha, e eu tive naquela época o prazer de ter começado tudo isso juntamente com muitos aqui. Juntamente com muitos aqui que começamos o EJA. Naquela época, o EJA não tinha nenhuma credibilidade. E nós começamos o EJA, inclusive, tendo que inventar alunos, porque não tinha alunos que quisessem fazer. Juntamente com a professora Ana Miva, Silvana e muitas outras, Eliette, nós começamos o EJA, e o EJA foi um sucesso. Graças a isso, nós ganhamos o Colégio Filósofo Machado. Naquela época, a Gisele foi minha diretora. E hoje, eu não quero questioná-la, Selma. Eu quero apenas parabenizar o pessoal da educação e parabenizar você e o seu Hélio Andrade. Porque hoje, exatamente, sai para Caldas Novas 750 vagas para a escola de segundo tempo. E essa escola de segundo tempo vai funcionar, ela vai pagar aos alunos que querem fazer. Essa escola de segundo tempo vai funcionar assim, vai remunerar os alunos que querem complementar um segundo grau, aqueles alunos que estão parados. O aluno vai receber um salário, não sei se é 100, se é 150, se é 200 reais, para que ele possa fazer o curso de turismo, uma série de cursos. Então, eu quero parabenizar, Selma, você, o seu Hélio Andrade, por ter continuado o trabalho que eu e a professora Gisele fizemos oralmente em Brasília, há 3 anos atrás, quando nós fizemos o pedido da escola de segundo tempo. Então, hoje, eu não quero questionar, eu quero apenas parabenizar todo profissional da educação pelo crescimento da educação em Caldas Novas. E também por vocês terem levado em frente esse pedido, por vocês terem lutado, apesar de vocês não ter começado, mas vocês, seu Hélio Andrade, levou em frente e hoje está saindo essas 750 vagas para Caldas Novas. E eu quero que você leve ao prefeito parabéns, porque tem a contrapartida da prefeitura e nós sabemos que não é fácil. Agora, você começar 750 vagas, provavelmente vai precisar de mais ou menos uns 30, 40 professores. Então, parabéns a você, parabéns seu Hélio, parabéns a todos vocês. E eu me sinto muito gratificada. Eu me sinto muito gratificada de ser professora. Um abraço a todos. Muito obrigada.
Palavra, senhor presidente. Tem a palavra a vereadora Evandro da Cruz. Secretária, pergunta até um pouquinho fora do que foi aqui solicitado, mas e queria também que você entendesse que a pergunta é no sentido de esclarecimento também, e não só de cobrança, mas também é cobrança. Nós sabemos, inclusive eu fiz várias ligações para a senhora me atendeu muito bem, no sentido da cobrança de creche, né, para as crianças de nossa cidade. Há um déficit, não só em Caldas, também em outros lugares, mas em Caldas também. E nós temos uma creche que começou a ser feita, e até há 15 dias atrás, foi o último dia que eu estive fazendo uma visita lá, onde fiquei até muito insatisfeito com a visita, de ver cimento, ver telhas quebradas, ver sendo depredado uma obra de muita importância para Caldas Novas e que estava ali paralisada e nem guarda tinha para olhar aquilo lá. Então eu gostaria de saber, por acaso já recomeçou ou tem alguma previsão para recomeçar aquela obra daquela creche do Parque Real? Vereador, vou passar as informações até onde a gente é capaz de estar informando, tá? Está esclarecendo. Com relação àquela creche, ela se bem o senhor é de conhecimento do senhor, que ela é federal, né? Verba federal. Então, é empreiteira que trabalha e faz o serviço lá na creche. Então, essa empreiteira hoje, ela no caso, quem acompanha o trabalho dela é o secretário de obras. Então, a gente tem acompanhado o trabalho com o secretário de obras e percebemos que essa empreiteira hoje, realmente, ela está deixando a desejar. Mas as atitudes já estão sendo tomadas com relação a essa empreiteira para que essa obra termine, né? Para que ela seja terminada o quanto antes. Existe a cobrança, sim, da minha parte, da parte do prefeito, da parte da prefeitura como um todo, a gente tem cobrado da empreiteira, sim, porém, ela é que está atrasando esse trabalho nosso. Então, a gente está correndo atrás para que isso realmente seja retomada, essa obra, né, para que essa creche fique pronta. Até porque, como o senhor colocou, é uma dificuldade enorme que a secretaria hoje passa também a respeito de vagas para os centros de educação. Porque a gente procura respeitar aí o número de crianças nas salas de aula do centro de educação e nós temos muitos pedidos mesmo de vaga, e eu não consigo atender, porque a demanda principalmente dos berçários, ela é muito grande. Então, nós estamos trabalhando junto com o Conselho da Criança e do Adolescente também, para que nós possamos aí viabilizar o quanto antes o término tanto daquela creche, quanto também a gente está buscando, quem sabe, melhorar, abrir mais outras creches para a gente atender essa demanda. Porque este ano que eu assumi, mesmo com todo esse trabalho de carga horária dos professores, nós conseguimos ainda abrir mais um berçário na creche Pequeno Príncipe, né, em parceria com a irmã Tereza. Então, nós conseguimos abrir lá mais um berçário, conseguimos abrir mais um berçário também na creche Santa Ana, 2 maternal na creche Raio do Sol, um maternal na São Miguel Arcanjo, também um primeiro e um segundo período na Vodina e Vô João. Mas estão lotados, todos lotados. Então, quanto mais turmas se abrem, elas permanecem, elas enchem rapidamente as salas, elas transbordam crianças, né? E bem colocou a vereadora Gisélia, assim, é difícil manter uma creche, porque na creche tem todo esse trabalho com crianças menores, requer todo um cuidado com o Conselho da Criança e do Adolescente. Então, a gente já está trabalhando em cima disso aí, para que realmente essa obra, ela continue e termine o quanto antes, tá? Hoje, no Dia do Educador, tenho certeza que, inclusive, os professores já foram alunos. Digo para amiga vereadora Gisélia que a Selma, ela está aqui, vereadora. Não está aqui, ela está à frente de uma secretaria cumprindo ordens. Todos esses questionamentos que nós recebemos em nossos gabinetes, tenho certeza que todos os 10 vereadores dessa casa, após essa convocação
que foi, esse requerimento foi feito pelo vereador Willis Arantes e aprovado por todos os vereadores, todos os gabinetes dessa casa ficaram bem movimentados, os profissionais da educação trazendo os seus questionamentos para que nós, vereadores, pudéssemos estar dirigindo a você. Eu gostaria que, eu não vou deixar a minha pergunta, eu quero apenas fazer algumas colocações para servir de reflexão para você. Foram inúmeras as perguntas que nós recebemos, tenho certeza, os 10. Quero fazer, Selma, sabe por quê? É de conhecimento de toda a população que o prefeito trata todos aqueles que têm cargo de confiança na prefeitura como os conteta, porque ele tem falado aí em toda a imprensa local que os seus ex-parceiros políticos, eles são os sem teta, aqueles que perderam uma teta no governo e hoje estão falando mal em virtude disso. Se os que perderam cargos são os sem teta, obviamente vocês, quase todos são educadores, vocês vão de concordar comigo. Quem continua no poder são os conteta, em cargo de confiança são os conteta. E hoje, esta é uma visão do prefeito, viu gente? Não é uma visão minha. Então, Selma, hoje a gente vê que o plenário da nossa casa está cheio de munícipes. Muitos deles são profissionais que vieram aqui acompanhar os nossos questionamentos e a gente vê um plenário muito bem dividido. Você sendo aplaudido muitas das vezes por muitos que fazem parte dos conteta e às vezes algum vereador que faz um questionamento sendo aplaudido pelo sem teta, que não tem uma teta. Então, ô Selma, eu não tenho nada contra a sua pessoa, eu até admiro o seu trabalho. Eu só gostaria de ler aqui um desses questionamentos que foram enviados. Eu espero que a plateia se contenha e ouva os questionamentos dos vereadores. Então, Selma, eu vou ler um dos questionamentos, essas palavras não são minhas, para que você, com a cabeça bem tranquila, você reflita sobre isso. Foram muitos, e nós recebemos perguntas de todas as espécies. Olha o que diz essa. A senhora secretária é perseguidora, a senhora perseguiu funcionários, transferiu, demitiu, cortou gratificações, só porque suspeitaram que não votaram na primeira-dama. Secretária, a senhora é presidente do Sindicato dos Funcionários de Caldas e está fazendo da sua gestão tabuleiro de xadrez. Respeite os funcionários da educação. Essas palavras não são minhas, ô Selma. O que eu digo para você é que tem muitas, às vezes, piores. Estou fazendo por quê? Eu sei dos seus sonhos, sei da sua vontade de trabalhar em função do povo, e eu recebi, agora nos últimos dias, de uma política do nosso país, uma defensora do povo, onde ela recebeu um questionamento de um cidadão brasileiro, onde ele dizia: custou-me caro essa tranquilidade. Olha o preço da tranquilidade desse cidadão, o que ele diz: a renúncia completa da esperança e a fé que eu tinha na humanidade. Se esse cidadão, perdeu a fé na humanidade, o que dirá na autoridade? E nós somos autoridades constituídas para defender a população, não só nós vereadores, como você também, frente a uma pasta muito importante de qualquer governo, que é a pasta da educação. Então, que você possa refletir e possa estar fazendo o de melhor em prol da população. E também dizer que todo político que fica rico no poder é ladrão. Com certeza. Então, a gente espera que todos os defensores, todos que ficam ricos no poder, eu asseguro para você que é ladrão. Se ficar rico no poder, é ladrão. Eu não acredito que nenhum cidadão que tem um salário menor que 10 mil, vou jogar muito, porque não tem nenhum vereador que ganhe 10 mil. Nenhum cidadão que ganha menos de 10 mil por mês consegue se enriquecer. Te asseguro com toda a firmeza do mundo. Eu encerro as minhas palavras. Se algum vereador tiver mais algum questionamento, está aberta aí as palavras. Então, tem a palavra a vereadora Magda Mofato. Eu peço que a plateia se contenha
Senão eu vou ter que chamar a segurança para tirar aquele que queira obstruir os trabalhos dos vereadores. Para concluir, deixar a situação bem clara, inclusive a intenção dos vereadores que aqui estão, a intenção dos vereadores que fizeram o questionamento, é que não existe absolutamente nenhuma crítica aos professores do nosso município. São todos eles, indistintamente, altamente qualificados, altamente dedicados, estão dando o melhor de si, inclusive repetindo as colocações da vereadora Silvânia Fernandes. O que se questiona é a valorização, de fato, dos professores enquanto pessoas que estão cuidando dos nossos filhos, porque os filhos de uma sociedade inteira são filhos de cada um de nós, e nós todos somos responsáveis, e temos sim que agradecer e muito ao trabalho dos professores nobres, pessoas que realmente têm uma responsabilidade gigantesca e estão fazendo muito pelos filhos de Caldas Novas. Portanto, é importantíssimo lembrar sempre que esta colocação, esta reunião, este questionamento é em defesa do professor. Lembrando, inclusive, o que eu falei desde o começo, nada pessoal contra a senhora, dona Selma, mas sim as ações que estão acontecendo dentro da Secretaria de Turismo, de Educação, em detrimento ao professor. Meu muito obrigada, boa noite. Eu gostaria de fazer as minhas considerações, vereador. Não ouvi a pergunta. Senhor presidente, eu gostaria de estar fazendo as minhas considerações com relação à sua colocação. Tudo bem? Tem a palavra, vereadora, secretária Selma. Quando você leu aí a questão, pediu que eu refletisse com relação à perseguição, queira eu falar de perseguição para vocês, tá? Eu não vou nem falar porque eu vou me emocionar se eu citar aqui o que é perseguição, porque eu senti na minha pele o que é uma perseguição, entendeu? Então eu, gente, jamais longe de mim, vereador, eu ser uma perseguidora, tá? O que eu tento fazer, o que eu estou tentando fazer pela educação é com que a educação seja realmente uma educação justa, uma educação onde não haja pessoas que queiram fazer da educação politicagem. É isso que eu não quero permitir lá dentro da educação. Porque perseguição, se eu for contar para vocês o que é perseguição, aí sim, eu vou me emocionar, então não vou nem abrir a boca para falar isso aqui. Porque eu sei que eu vou ficar emocionada e não gostaria de estar falando isso aqui. Porque eu não me considero uma pessoa, até gostaria que essa pessoa que fez essa colocação, esse professor que fez essa colocação, que fosse conversar comigo. Porque aí eu vou contar para ele o que é ser perseguido. Tá? O que é ser perseguido? Eu gostaria. Então, a porta da secretaria está aberta para qualquer profissional da educação que queira saber de qualquer informação, de qualquer esclarecimento com relação aos acontecimentos. A porta da secretaria está aberta não só para os profissionais da educação, como para qualquer um dos senhores vereadores que queira estar lá para me auxiliar. Professora Selma, o que nós podemos fazer para melhorar a educação? Eu quero te ajudar, para me dar sugestões, para fazer parceria realmente com a educação. Isso que eu acho que é fazer uma cidadania certa. Fazer uma cidadania onde a gente está vendo o outro, se colocando no lugar do outro. Porque é fácil atirar pedra. Agora, fazer o que o outro está fazendo também é difícil. Então, eu gostaria de estar deixando essa fala também para que os senhores também refletissem, né? E que procurassem a secretaria também para a gente estar fazendo essas parcerias, para vocês estarem ouvindo o que a gente... o projeto que a educação tem, para que vocês possam nos auxiliar. Porque eu bem sei que vocês também, senhores vereadores, têm condições de estar fazendo também com que a Secretaria de Educação brilhe, tenha sucesso. Eu sei que vocês podem fazer isso. Eu sei disso. A palavra, senhor presidente.
Eu gostaria de fazer minhas considerações finais, agradecer à secretária Selma por estar presente aqui, se expondo a perguntas e respondendo. E eu gostaria de dizer que eu, como vereador, a minha preocupação não é perseguição, é preocupação. Preocupação com os professores, preocupação com a educação do município de Caldas Novas, preocupação com os educados também, com os alunos, com as crianças. Então, essa é a minha preocupação. E no período em que eu estiver legislando nessa casa, do poder que foi delegado pelo povo, para mim como vereador, vou estar preocupado, sem sombra de dúvida, principalmente com o educador, porque eu sei, eu tenho acompanhado, tenho ido em creches, escolas, tenho visto que não é fácil eu não sou professor, eu acho que eu também não daria conta de ser, não. Não é fácil ser professor, de fato, é uma profissão dignificante, porque eu imagino que vocês todos devem ser, na minha preocupação, não é na minha perseguição, na minha preocupação, dobrada a recuperação de vocês, dobrada a consideração de remuneração de vocês. Essa é a minha preocupação maior. Muito obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Mauro Henrique. Senhor presidente, professores aqui presentes. Eu fico aqui pensando, fiquei analisando, fui o primeiro a fazer a pergunta, fiz 2 perguntas à secretária. Eu pude perceber algum questionamento dos vereadores, resposta da secretária. Nós temos aqui várias indagações que eu acho que a gente ficaria a noite inteira aqui nesse plenário. Mas uma coisa a gente tem que dizer, a gente tem que parar de demagogia e parar de fingir que é isso ou aquilo. Primeiro, essa Casa de Leis, ela tem sua cruz, ela carrega uma cruz, tem a sua responsabilidade. Como a secretária tem sua cruz, tem a sua responsabilidade, como o prefeito da mesma forma. Quando ficamos, no ano passado, nos 2 anos meu de presidente, vários professores foram até Goiânia fazerem curso através de veículo da Câmara Municipal. Nós também tivemos nossa contrapartida. Eu fico aqui analisando, e foi várias vezes que fui à imprensa, nessa tribuna aqui ao lado, defender vocês, professores. Ouvi aqui atentamente. Primeiro, vocês, professores, já deveriam receber os 15%, como a vereadora Gisélia falou. Estamos aqui cobrando isso. Porque quando a gente cobra isso, eu não sei se eu cobro da secretária, eu não sei se eu cobro da presidente do sindicato, eu não sei se eu cobro do prefeito. Porque vamos analisar aqui bem friamente, vamos ficar com demagogia. Olha, se eu sou secretário do prefeito, se eu sou subordinado, eu sou comissão, vamos dizer assim, do prefeito. O prefeito me deu confiança de ser secretário dele. É claro que eu, como secretário, eu tenho que fazer tudo aquilo que o prefeito manda. Não adianta querer mentir aqui, que eu vou defender os professores como presidente do sindicato, e se o prefeito não quiser, não vai acontecer daquilo que o servidor vai querer. Prova disso, o que aconteceu aqui no ano passado, eu estava ao lado da presidente do sindicato, inclusive eu ajudei a eleger com vários amigos que eu tenho na prefeitura. No ano passado, quando saiu aquele projeto, Selma, professora Selma, do aumento dos servidores públicos, inclusive você esteve na minha sala, eu como presidente, eu acredito que você não vai me desmentir aqui na frente de todos os professores. Naquele dia que o prefeito mandou o projeto, porque o Ministério Público fez um TAC com o prefeito, pedindo para que o prefeito fizesse o plano de cargos de todos os servidores da prefeitura. E o prefeito demorou, parece que 2 anos para fazer isso. E aí, chegou esse plano de cargos e salários aqui na Câmara, e eu como presidente, responsável que sou,
o promotor queria que a Câmara aprovasse da noite para o dia. Eu sugeri a presidente do sindicato, que na época não era secretária de Educação, que fizesse um pedido para mim, como presidente, não colocar aquele projeto, porque nós tínhamos que conversar com todos os servidores da prefeitura, todos, porque o projeto realmente foi lastimável. A própria secretária, a própria presidente, na época dos servidores, não era secretária, vamos dizer assim, na época ela foi até o promotor com esse pensamento nosso: não, eu vou pedir você, presidente, para que a gente pudesse conversar com todos os servidores, porque essa era a função dela, como presidente do sindicato. Só que ela voltou de lá com outro pensamento, porque de lá para cá, é claro que houve pressão do prefeito, houve pressão de algumas outras coisas, e de repente, quando ela chegou aqui, ó, infelizmente eu não posso fazer nada. E aí, ela que representa todos os servidores públicos, deu as costas para os servidores. E de repente, eu como presidente não pude fazer nada. O que eu pude fazer é usar essa tribuna, porque ela podia muito bem oficializar o presidente aqui, ó, não tem condição, presidente, como presidente do sindicato, não estou falando como servidora não. Eu como presidente do sindicato, eu tenho condição de pedir em nome de todos os servidores públicos que a Câmara possa conversar com todos para saber se fulano pode, quanto que ele pode receber, que o Secretaria de Transporte tanto que pode, outro servidor pode, discutir com quem mais interessa para o servidor. Então, por isso que eu acho que a demagogia é muito grande. Porque eu não estou aqui querendo dizer, secretária, eu sei que você foi eleito e tudo, mas querer dizer que você vai lutar pelos professores da mesma forma que você lutaria se fosse só como presidente, eu acho que nem das duas formas a senhora conseguiu fazer, porque mesmo a senhora, que hoje o cargo da senhora é de confiança, porque a senhora faz o que o prefeito manda, mesmo que a senhora quisesse, só não ia defender os professores. Às vezes, na frente, aqui a senhora vai falar que defende, prova disso tem um aumento que não foi pago, prova disso tem a questão do 30 e 40 também que não está acontecendo, fora disso tem várias outras coisas que às vezes 80% dessa terceira, como o Wilson está falando, e outras coisas que às vezes as pessoas aqui não têm medo de falar, mas nós estamos aqui defendendo vocês, porque eu estou sentindo que tem pessoas aqui, como diz o nosso presidente, que é aliado do prefeito, pessoas aqui que estão aqui, tem um de cá, o de lá, o de cá, e são os formadores. Às vezes fica olhando para ver quem vai posicionar a favor de vocês mesmos ou a favor da secretária. Então, secretária, nós temos que largar dessa demagogia. Nós estamos aqui, eu sei que todos foram convidados, e nós temos que parar com essa brincadeira. Eu não consigo entender, não estou aqui pedindo para a senhora sair da presidência de nada, a senhora tem todo direito, eu acho que a senhora é uma pessoa, como profissional, eu respeito muito a senhora, mas querer dizer que a senhora vai defender os professores, assim, com ênfase, como a senhora deveria defender, porque a senhora foi eleita, é para isso, eu tenho certeza que a senhora não vai fazer isso, não tem condição disso, a não ser que o prefeito quiser. Se o prefeito não quiser, infelizmente, a senhora não vai defender os professores e os outros servidores públicos. Então, eu só queria deixar essa mensagem aqui para todos os professores do nosso município. Palavra, senhor presidente. Tem a palavra a vereadora Evandro da Cruz. Secretária Selma, confirmando até o que o meu antecessor, o vereador Mauro, falou, se eu entendi bem nas suas respostas à vereadora Magda, você disse que até estava olhando para ver o estatuto do sindicato, ou da educação, não sei como você quis dizer, para que não tivesse mais essa possibilidade de ter uma secretária ou secretário de qualquer órgão da prefeitura e esse ser presidente do sindicato. Pelo que eu entendi, parece que foi isso que você falou, que já está estudando para que aconteça. Se você falou isso aqui agora, ainda há pouco, isso confirma que você também acha que não é correto isso que está acontecendo no momento. Mas, no momento desejamos a você que você realmente faça o que você está fazendo, o melhor nas duas funções, capacidade para isso você tem, e a gente deseja isso. Mas peço a você que realmente apresse isso, porque não é bom nem para o funcionalismo, e muito menos para a educação, tendo essas duas funções acumuladas. Eu quero concordar com a resposta que você deu à vereadora Magda. Queria dizer
que desde o dia que foi feito esse requerimento, aqui nessa Casa de Leis, na cidade até virou um burburinho, principalmente aqueles mais atentos à administração pública, dizendo, agora a secretária vai lá, vocês vão acabar com a secretária, não sei o quê, não sei o quê. Parecia ter uma disputa de jogo de futebol. Isso estava na cidade inteira, um burburinho. E quando isso acontece, secretária, não é à toa não. Acontece porque tem realmente muita gente descontente. Se todos estivessem torcendo por um lado só, com certeza às vezes não teria nem que fazer nenhuma convocação aqui. Então, gostaria também de pedir à senhora, eu queria sugerir ao presidente, essas perguntas que estão aqui, se alguém fez por maldade ou não, foram feitas. Eu queria sugerir ao presidente que até enviasse essas perguntas para a senhora, para que a senhora olhasse com carinho cada uma delas e sentisse como que realmente alguém fez, expressando nessas perguntas aquilo que estava pensando. Pode até ser que estivesse pensando errado, mas que você realmente olhasse essas perguntas que estão aqui, que algumas realmente já chegaram para mim também, que eu não tive nem coragem de fazer as perguntas aqui. Eu acho que seria inflamar muito o que não haveria necessidade de inflamar agora. E dizer o seguinte, que com certeza após essa reunião de hoje, a educação será tratada diferente, o sindicato será tratado diferente, a nossa educação, os nossos alunos, os nossos professores e até os nossos profissionais que hoje estão com a carga, os profissionais, bem repetindo o que você falou, aqueles que são contratados e que sujeitaram aquilo, com certeza vão até repensar. Se não dão conta, então que peçam para sair. Eu não sugiro isso, mas se não dão conta, foi até sugestão sua, que se não dão conta, acha que não tem condição para isso, que realmente peça. Mas mesmo assim, gostaria que você olhasse com carinho para com essas pessoas, para ver que algumas às vezes não estão dando conta, mas tem condição de remanejar para alguma outra coisa e essa pessoa não ter que sair à procura de um outro emprego. Gostaria de deixar aqui essa mensagem para a senhora. E dizer que, com certeza, após esse dia de hoje, tudo será diferente e para melhor, é o que eu espero. E quero aproveitar também a oportunidade para dizer a cada uma de vocês, as mulheres que estão aqui, dia 8, Dia Internacional da Mulher, e fica aqui o abraço do vereador Evandro da Cruz a cada um de vocês. Obrigado. Só para dizer, Selma, que brilhantemente o vereador Evandro da Cruz fez a colocação. Quando eu disse para você refletir, não foi com maldade, foi refletir justamente isso. É como as pessoas estão vendo a gente frente a um cargo em defesa da população. Mais algum vereador tem mais algum questionamento? Não havendo mais questionamentos, eu coloco o microfone à sua disposição para você dar as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer também, e eu acredito que não só eu, como todos nós que estamos hoje participando dessa reunião, conforme o senhor colocou aí agora, todos nós faremos reflexões sim, né, porque diante dessas colocações que foram feitas aqui, eu acredito não só eu ter que refletir, mas todos nós, conforme eu coloquei no começo, né, fala minha anterior aqui agora, que senhores vereadores, visite a Secretaria de Educação, converse mais com a secretária, observe mais com a gente, para que a gente possa estar até juntos, ajudando o prefeito a administrar a cidade, né? Porque estamos todo mundo falando, queremos ajudar, mas de repente a gente não se une para fazer essa ajuda. Então faça isso também. Quero também deixar um momento que essa reunião também sirva de reflexão, não só para mim, não só para os colegas, mas assim também para todos nós que estamos aqui hoje, para que nós possamos sair daqui pensando sim, vereador Evandro, que a educação será diferente, o sindicato será diferente, a Câmara também vai começar a ver também um olhar diferente, né? As questões administrativas da cidade também, que eu acredito que isso também é importante que nós façamos reflexões sobre isso, tá? Então, assim, agradecer vocês pela oportunidade também, porque eu digo oportunidade, porque assim como colocou que houve esses burburinhos, vai acabar com a Selma, vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu também ouvi isso, que ficou parecendo que estava um grupo de lá e um grupo de cá.
E eu penso assim, que para Caldas Novas crescer, para Caldas Novas ser uma cidade boa, uma cidade de uma política limpa, de uma política honesta, nós precisamos refletir sobre isso. Então, como educadora, como formadora de opinião, eu gostaria que todos nós refletíssemos esse pensamento aí, tá? Tenho certeza que ao sair daqui, muitos de nós vamos estar pensando de maneira diferente. Então, assim, muito obrigado por vocês ter feito essa convocação até, porque com isso eu tive a oportunidade também de estar expondo as minhas convicções, né, enquanto educadora, enquanto administradora, e agradeço aos colegas que aqui permaneceram até agora, tá? Muito obrigado por vocês permanecerem, e que a partir de agora, sei que vocês são meus parceiros, sei que vocês me ajudam a administrar a secretaria, mas que a partir de agora, então, vamos refletir, vamos pensar em como, então, vamos administrar de forma diferente, tá? Então, deixo também essa reflexão para os colegas que têm perguntas a fazerem. Então, vamos até a secretaria, leva essa pergunta para a secretária, vamos ouvir a secretária, vamos ver o que ela tem a dizer para nós. Então, deixo também esse pedido, essa reflexão para todos os meus colegas educadores, para que nós possamos ser realmente formadores de opinião. Dizer para você também, Selma, que a Câmara vai passar a ser parceira a partir de hoje. Ela já é parceira da Secretaria de Educação. Inclusive, eu estive junto com você na inauguração da nova sede, a CEMEI Hugo Lacerda. Eu constantemente tenho frequentado não só os CEMEIs do nosso município, como também as escolas do nosso município. Não vou falar o nome de nenhuma das diretoras, porque talvez possa haver perseguição posterior. Mas, constantemente, eu tenho ido nas escolas e nos CEMEIs do município e tenho visto também a presença de outros vereadores da nossa casa. Constantemente, nós temos visto aqui na nossa pauta de trabalho requerimentos e projetos de lei que visam um benefício para a área da educação. Inclusive, está sendo implantado aí na nossa cidade o vereador Mirim, que é um projeto de lei de minha autoria ao lado do amigo vereador Celso Guaíra e aprovação de todos os vereadores dessa casa, no qual a gente pede aí, já mandamos ofício não só para a Secretaria de Educação, como também para as escolas do nosso município, que a gente pede o apoio de vocês para que essa eleição possa ser um sucesso. Senhor presidente, permite a palavra novamente? Tem a palavra, vereador Evandro da Cruz. Secretária Selma, eu acho que você foi muito feliz nas suas considerações finais, e até referindo a minha pessoa, e eu não vou deixar de falar aqui uma coisa muito importante, que há um tempo desse eu falei para até um outro secretário que estava aqui. Está aqui hoje repleto a Câmara Municipal. Muita gente super importante, secretários, diretores, professores, povo em geral, muito importante. Mas está faltando o principal. A principal pessoa de Caldas Novas que devia estar aqui e ouvir o que nós falamos em parceria, em ajudar, não está aqui, que é o prefeito Ney Vitorino. Leve a ele essa mensagem, pegue uma cópia da fita que tem aqui e dá para ele ouvir. Aí sim, realmente, nós teremos parceria no município de Caldas Novas. Queria que, imensamente, que você pudesse, e os demais secretários, que transmitisse isso a ele, que há interesse, sim, na melhoria dessa cidade. Mas precisa dele também entender isso. É a pessoa que está faltando aqui hoje, nesse plenário. Obrigado. Nós recebemos aqui agora uma colocação de uma cidadã que está cidadão que está presente aqui na nossa casa, onde ela diz: gostaria de fazer um apelo aos senhores vereadores que nos ajudem a requisitar dos grandes empresários a construção de mais creches. Quero deixar para vocês aí que a gente acata a sugestão, e eu já tinha até falado com o meu irmão, Andrei Rocha, que é vereador, se o prefeito ele fizer a parceria e mandar professor, já tem uma creche, viu? Meu irmão vai doar uma creche para o município, viu? Mais algum questionamento por parte de alguns dos vereadores? Então, não havendo mais matérias a discutir, a gente encerra a presente sessão e convoca os vereadores para a terceira sessão ordinária, que acontece amanhã, dia 3 de março, às 18 horas. E convido a toda a população para estar presente também.